Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, aprendendo com a palavra. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo, tá bom? Você aqui é sempre bem-vindo. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo agora, atenção você, pregadores iniciantes, você que começou a pregar agora, quem não sabe que é a primeira vez que você vai pregar. Então fica nesse vídeo comigo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, porque esse vídeo aqui é para você, pregadores iniciantes, é para te ajudar, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. O tema desse vídeo é aprenda a pregar. Em João capítulo 14, o Evangelho de Jesus, quem escreveu foi João, no capítulo 14. Você é convidado para pregar em uma igreja. Aí você vai fazer o quê? Vai ler esse texto aqui todinho. Lê pelo menos umas 15 vezes, tá bom? A homilética nos ensina isso aqui. Você tem que ler o texto pelo menos umas 15 vezes. Além de você ler o texto, meus irmãos, estou repetindo isso para te ajudar, tá bom? Você tem que ler um texto pelo menos 15 vezes. Além de ler esse texto, você vai fazer pergunta para o texto. Que tipo de pergunta? Eu já tenho vídeo aqui explicando isso, vou explicar de novo. É quem escreveu, onde escreveu, por que está escrevendo isso aqui. Vai fazendo pergunta, lendo e fazendo pergunta. Aqui você lê o texto todinho. Quando você conhecer bem o pano de fundo aqui, conhecer bem o texto, já saber o que está acontecendo, por que foi que ele escreveu, quem escreveu, quem tá no texto aqui, tudo isso aqui, de que é que o texto está se tratando, se o texto está falando de cura, se o texto está falando em ressurreição, se o texto está falando em poder, o que é o texto está falando, tá bom? Aqui você tira um tema do assunto que está no texto, divide esse texto em 3 tópicos, eu não aconselho mais, tá? Em pelo menos 3 tópicos, dá um tema, vai lendo, aí encontrou um versículo bem interessante dentro do texto. Ali você dá um tema, tá? Do que o texto está falando. Está falando de cura, você vai dar um tema sobre cura. Está falando em poder, está falando em ressurreição, está falando de oração. O que estiver falando aqui, aí você tira o tema. Estou te ajudando, em nome de Jesus, preste atenção. Aí você vai lendo o texto e encontrou mais um versículo interessante, chamou tua atenção, de dentro do texto mesmo. Aí é o primeiro tópico, coloca um tópico, é dividir sua mensagem. Aí encontrou outro versículo, mais um tópico, mais um versículo interessante que você chamou tua atenção, mais um tópico. Então o tema e 3 tópicos, dentro do texto, do assunto que está falando dentro do texto. Se o texto está falando de cura, você não vai dar um tema de oração. Não, tem que ser do texto que está se tratando. Amém? Aí você monta a sua mensagem. E aqui, ó, você precisa muito de uma caneta, um papel e notando. Depois que notar o assunto todinho, que você entendeu, e vai notando, depois você procura um lugarzinho, senta ali e vai organizar o seu esboço, tá bom? Então, nesse texto de João, capítulo 14, você vai ler, para você entender João 14, você tem que ler João aqui, ó, João no capítulo 13, a partir do versículo 31, tá? Aqui, ó, faz questão, ó. Se é João 14, que você vai ler o texto aqui, lendo, aí você não vai ler só aqui, você começa a ler pelo menos, né? Quiser ler antes, tudo bem, mas vamos aqui. Lê João 13, versículo 31. Aqui você vai lendo, vai saber por que Jesus está falando aqui, ó. Aí você vai ler o capítulo 13, no verso 31 por diante. Aí você vai lendo. Quando chegar em João capítulo 14 aqui, que é o texto que você vai estudar, no primeiro versículo aqui, aí você vai começar a entender por que Jesus está falando aqui no 14, no versículo 6, né? Entendeu aqui?
E seria isso de toda a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, onde você quiser pregar, montar seu esboço, tem que fazer isso. Lê antes, um capítulo antes, para chegar no capítulo que você está lendo, que você vai ministrar. Amém? Vamos lá. Você chega em João 13, no versículo 31. Vai pregar sobre João 14, né? Versículo 1 por diante. Mas você vai ler João 13 e 31. Aí você diz assim, ó. Ó, tá aqui, ó, o subtítulo. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Por quê? Jesus aqui, ele está partindo. Ele está indo embora para o Pai. Amém? E aí ele aqui dá as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Ele dizendo assim, ó. Tendo ele aqui, não é os discípulos. E quando fala ele, e não tem um S no final, então é Jesus, é ele. Jesus é ele, Jesus não é eles, tá? Tem que entender isso. Tendo ele, que é Jesus, pois saído, ele disse Jesus, agora é crucificado. Ele está dizendo isso para os seus discípulos. Ele está instruindo aqui, ele está as últimas instruções para os discípulos dele. Tendo ele, pois saído, ele disse Jesus, olha, agora é glorificado o Filho do homem. Então é ele, vai ser crucificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. E aqui você vai lendo. Chega no verso 36, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu para Pedro. Jesus respondeu, para onde eu vou, Pedro, não pode ir agora. Segui-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora, hein? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, Pedro, que não cantará o galo enquanto me não estiveres negado 3 vezes. Aí, terminou aqui. João 13, a partir do versículo 31, aí vai começar o João 14, versículo 1. Aí diz assim, aí Jesus continuou falando com o seu discípulo, olha, não se turbe, vocês não precisam se turbar o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai, Jesus falou para os discípulos, porque na casa do meu pai, porque o discípulo estava com o coração partido, preocupado, perturbado. Aí Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E onde eu estiver, vocês um dia vai estar junto comigo. Jesus dizendo para o discípulo. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos, Senhor, saber o caminho? Aí respondeu Jesus, disse-lhe Jesus, Tomé, eu sou o caminho, eu sou esse caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Tomé, senão por mim. Então Jesus aqui, ele está se despedindo do discípulo, as últimas instruções a ele, João capítulo 13, verso 31 por diante. Jesus está explicando, dizendo que vai embora para o Pai, mas os discípulos estão ali, ó,
com o coração perturbado, disse, não se turbe o vosso coração, crede em mim, porque na casa do meu pai tem muita morada, eu vou, tá, discípulo, mas vou preparar um lugar. A intenção de Jesus aqui, aleluia, é aonde ele estiver, que nós aqui, vamos jogar para o dia, aí você aplica para a igreja. Meus irmãos, Jesus, a intenção dele aqui, é que aonde, Jesus não quer ficar sozinho, Jesus não fica sozinho, ele quer que aonde ele esteja, ele quer que nós também esteja ao lado dele. Ele, até na hora da morte, ele vai ser crucificado, vai morrer, vai ressuscitar, vai para a glória, vai estar junto com o Pai, que é Deus. E ele faz questão, aconselhando, ver esse mundo, salvar as vidas perdidas, pessoa tribulada, pessoa pecadora. Ele veio para salvar as vidas, as almas, que seja nós. E ele vai para o Pai. E ele faz questão de que aonde ele esteja, nós esteja também. Só que ele quer dizer, para onde ele vai, é um lugar santo. Ele não vai levar quem está no pecado, fazendo coisas erradas. Ele quer levar um povo lavado e remido no sangue dele. Foi por isso que ele morreu na cruz, foi crucificado, derramou o sangue dele pela minha vida e pela sua vida. Então, o que eu aprendo aqui? Vale a pena você ser santo. Se limpe mais. Nunca é pouco. Nunca é a mais, quer dizer. Sempre tem que se preparar cada dia. Cada dia mais ser limpo, se limpe mais. Porque lá no céu não vai entrar bagagem, não vai entrar mentiroso, não vai entrar pessoa tribulada, pessoa que... Não, lá no lado de Jesus, ele quer pessoa santa ao lado dele. Então, para isso, ele instruiu os discípulos. E hoje, trazendo para o dia de hoje, é a mesma coisa. Hoje está uma bagunça por aí. Ninguém sabe mais quem é, quem não é, quem serve, quem não serve. Então, nós, meus irmãos, somos sal da terra. Então, nós não podemos... nós temos que dar sabor. Aonde eu e você passar, alguém tem que ver que nós servamos a um Deus, que nós somos crentes de verdade, servimos a Jesus. Porque Jesus instruiu os discípulos dele aqui. Então aqui você vai lendo e prega para a igreja, monta a sua mensagem, tá bom? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. Quer dizer, ele está indo, ele é o caminho. Ele vai, é o caminho, e esse caminho, ele quer que nós siga ele, pelo mesmo caminho que é ele, para nós chegar no Pai. Então, se nós não estiver preparado, tiver alguma mancha, algumas coisas, não vai chegar lá. Não vai, não adianta. Aqui a gente podemos fazer tudo. Você pode fazer isso, pode fazer que pode. Só que eu quero ver naquele dia. Pode fazer o que você quiser, só que eu quero ver entrar no céu. Ficar do lado que Jesus está prometendo aqui, ó. Que eu vou, mas na casa do meu pai há muita morada. Eu vou, mas vou preparar lugar. Ele prepara o lugar. Só que na hora de ele levar para perto do Pai, ele vai ver quem está preparado e quem não está. Tá bom, meu querido? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.